Você já ouviu falar que os maiores terremotos acontecem nos lugares onde não tem tremores há séculos? Isso acontece porque quando não há tremores, a energia não é dissipada, mas sim acumulada. E aí quando você tem um estopim, toda aquela força é liberada na forma de um tremor gigantesco de terra. E essa lógica também se aplica à natureza do mercado de ações. E nessa aula a gente vai aprender a explorar isso para encontrar excelentes oportunidades. No mercado de ações, esse acúmulo de forças acontece quando a gente observa uma queda na volatilidade do preço das ações. A gente chama isso de congestões. Isso acontece quando as ações começam a oscilar menos do que elas oscilam normalmente. Exatamente como acontece lá nos grandes terremotos. A volatilidade das placas tectônicas fica muito baixa, ocorre um acúmulo de força, um acúmulo de energia ali, e na hora que você tem um desequilíbrio, aquilo acaba gerando uma movimentação mais forte. E no mercado de ações é exatamente assim. Esse comportamento de queda da volatilidade mostra que a briga entre compradores e vendedores está muito acirrada, o que está fazendo com que os preços não se movimentem muito. É como se a gente estivesse vendo uma super queda de braço entre compradores e vendedores e que está extremamente equilibrado. Esse tipo de situação dura até que ocorra algum desequilíbrio a favor de algum dos lados. E quando esse desequilíbrio acontece, o mercado explode, pode ser para cima ou para baixo. Sabendo disso, se a gente conseguir encontrar empresas que estão dentro de processos de congestão, onde o mercado está ali acumulando forças, e aprender a identificar o momento exato daquele desequilíbrio que vai ser o estopim para o mercado explodir, a gente consegue capturar altas maravilhosas para o mercado. E é isso que a gente vai aprender aqui. Então, como que a gente vai identificar essa congestão? Quando os preços da ação começam a oscilar entre zonas de suporte e resistências próximas. Ou seja, pensa que a gente tem uma trincheira compradora, um suporte, em R$10. E uma trincheira vendedora, uma resistência, logo em R$10,40. E os preços começam a oscilar dentro da região delimitada por esse suporte e por essa resistência. Isso é um processo de congestão, que é quando as ações começam a operar dentro de uma faixa de preços que é delimitada por uma zona de suporte e uma zona de resistências que estão bem próximas. E por isso, consequentemente, a volatilidade ali dentro fica menor. Agora, como que a gente pode medir a intensidade do acúmulo de forças que está acontecendo ali dentro daquela congestão? Como a gente conversou agora, o sinal mais forte de acúmulo de forças é a queda da volatilidade. É assim tanto para as placas tectônicas que formam os terremotos, como para os preços das ações. E para medir essa queda de volatilidade, a gente tem uma ferramenta muito eficaz. Quando a gente estudou as bandas de Bollinger, a gente aprendeu que elas se ajustam ao aumento ou diminuição da volatilidade das ações. Quando a volatilidade aumenta, a distância das linhas das bandas em relação à média também aumenta. E quando a volatilidade diminui, essa distância também diminui. Então, quando a volatilidade diminui, a distância entre a extremidade superior e inferior das bandas de Bollinger fica menor. Ou seja, as bandas se estreitam. E esse estreitamento, essa contração das bandas de Bollinger, vai mostrar para a gente que a volatilidade está caindo. E que, portanto, o processo de acumulação de forças está se intensificando. E que aquela ação está acumulando forças para, em breve, se movimentar de maneira mais intensa. Agora, quando que ocorre o desequilíbrio na briga entre compradores e vendedores, que libera aquela força, aquela energia que está sendo represada? Você lembra que quando ocorre o rompimento de uma resistência, de uma trincheira vendedora, isso demonstra a força compradora tomando conta do mercado? Então seria muito intuitivo pensar o seguinte: após uma longa congestão, um longo processo de acúmulo de forças do mercado, o rompimento de uma resistência poderia ser o estopim para a liberação da força acumulada durante aquele processo de congestão. E dessa forma, para que a ação pudesse acelerar as altas. E sendo assim, seria interessante eu monitorar uma congestão, um processo de congestão que a gente já aprendeu a identificar, e buscar por oportunidades de compra quando, após essa congestão, o mercado romper a resistência. Isso seria melhor ainda se esse sinal ocorresse com um candle de força de alta, que mostraria como que a força compradora realmente está desequilibrando aquela briga entre compradores e vendedores.
Bom, deixa eu mostrar um exemplo real para vocês entenderem isso melhor. Eu separei alguns exemplos práticos na mesma empresa, em Croton, para que vocês possam entender um pouquinho isso. Bom, vejam como que os preços da empresa operavam normalmente, e aí, a partir de determinado momento, a gente tem os preços se congestionando entre as zonas de suporte e resistências mais próximas. Isso se reflete em uma queda na volatilidade e, consequentemente, um estreitamento das bandas de Bollinger, que demonstram para a gente que a energia daquela briga entre compradores e vendedores não está sendo dissipada, mas sim acumulada, E com isso, fica extremamente provável que, em algum momento, o mercado possa liberar a força que foi acumulada durante esse processo congestivo. Vejam a diferença da distância entre a linha inferior e superior das bandas de Bollinger nesse momento, daquele que a gente via um pouco atrás dentro do gráfico. E aí, em determinado momento, a gente tem o rompimento da resistência com candle de força, e isso aponta para um desequilíbrio que vai ser a gota d'água para que aquela energia acumulada possa ser liberada na forma de uma aceleração das altas para aquela empresa. É exatamente isso que a gente vê. A empresa se valoriza de maneira muito significativa nos pregões seguintes, e a gente tem uma alta acumulada em poucos dias de mais de 16%. E eu separei vários outros exemplos na própria Croton para que vocês possam ver como que isso acontece muitas vezes. Deixa eu pegar aqui. Vejam esse outro momento. A empresa se congestiona, a gente tem um estreitamento das bandas de Bollinger e, mais uma vez, acontece o rompimento da resistência com um candle com corpo de grande amplitude. Então vejam o estreitamento das bandas, acontece o rompimento e mais uma vez a gente vê uma forte aceleração das altas, dessa vez uma alta de 7,5%. Mais uma vez a gente tem outro exemplo, olhem como que os preços voltam a operar dentro de uma congestãozinha e a gente tem o estreitamento das bandas de Bollinger demonstrando um processo de acumulação de forças, novamente um rompimento e novamente uma forte alta, dessa vez de 5,3%. Vejam esse outro momento que eu separei para vocês de novo. Os preços voltam a se congestionar, as bandas de Bollinger voltam a se estreitar. Em determinado momento a gente tem o rompimento, novamente com candle de força, e mais uma vez a gente tem a liberação da força acumulada dentro do processo congestivo. Dessa vez numa alta ali, olha, que chega a 24%. E a gente tem outros exemplos ainda que eu separei aqui para vocês, só para mostrar o quão comum e poderoso é esse padrão que vocês estão aprendendo agora. Vejam aqui um outro exemplo que a gente também operou. Os preços, olha, começam a operar dentro de uma congestão e, mais uma vez, a gente tem o rompimento dessa congestão com candle de força. E, mais uma vez, isso se reflete numa alta muito considerável, Dessa vez aqui, olha, uma alta que a gente pode ver de quase 20%. Então, pessoal, eu queria ilustrar para vocês realmente como as congestões e a capacidade da gente medir a intensidade delas vai ser crucial para a gente identificar excelentes oportunidades. Da mesma forma, se eu tiver aquela congestão acontecendo e depois o rompimento do suporte, que é a estrutura inferior da congestão, eu tenho grandes chances de que o mercado acelere as quedas, principalmente se isso acontecer com um candle de força de baixa. Então, nessa situação seria um momento para ou pensar em ganhar com a queda do mercado, que a gente vai aprender nos cursos mais avançados, ou para, caso eu esteja dentro da ação, eu esteja comprado, eu pensar em sair dela, seja realizando prejuízo, seja realizando lucro.